Fala, minha torcida gloriosa, mais informações do nosso Botafogo, muita novidade. Vamos falar aqui sobre jogadores que vão chegar no Botafogo, que podem chegar também. E vou alertar tudo vocês, tá? Então, por favor, se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe. Assim que terminar a matéria, eu volto para falar com vocês. Muito boa tarde, gente boa! Globo Esporte está chegando, o Copa do Mundo de Clubes começa nessa semana, sábado precisamente. Domingo já tem 3 jogos ao vivo na Globo, hein? Inclusive o Botafogo, que pega o Seattle Sounders. Então bora ao vivo lá para os Estados Unidos, o Botafogo já está nos States. E André Galindo já está por lá também. Conta tudo pra gente, Galindo. Você vai gastar muito nessa Copa do Mundo seu inglês, hein, Escobar? Pode apostar. Um abraço pra você. Aí é good afternoon, boa tarde. Aqui ainda é good morning, né? Estamos do lado do Oceano Pacífico, Escobar. São 4 horas a menos do que o horário oficial de Brasília. Nós já estamos nas dependências do Resort, que é o hotel muito bacana, onde os jogadores do Botafogo chegam daqui a pouquinho. Eles vêm naquela direção, na imagem do Flávio Henrique. Tem até carrinho de golfe, isso é sinal de chiqueza, viu, Escobar? Então, 29 jogadores do Botafogo vão chegar aqui, mas a delegação é bem maior. São 80 pessoas que vão pintar daqui a pouco. E eu já te digo que o Álvaro Montoro, meia argentino de 18 anos, e também o Caio Pantaleão, zagueiro, que foram contratados pelo Botafogo nessa janela, já estarão nesse grupo, tá, Escobar? Pois é, Galindo, e tem um outro reforço confirmado pelo Botafogo que vai se apresentar direto aí, né? Estamos esperando, é o Arthur Cabral, acho que inclusive temos imagens para rodar aí no Globo Esporte. Arthur Cabral, de 28 anos, atacante, passou os últimos anos no Benfica de Portugal. O Botafogo já paquerava, já queria o Arthur havia algum tempo e agora o negócio se concretizou, algo em torno de 100 milhões de reais. É para repor aquela perda que o Botafogo terá com a saída do Igor Jesus. Mas a gente lembra, Igor Jesus, que se despediu com uma festa bonita na vitória sobre o Ceará, só vai deixar o Botafogo ir para o Nottingham Forest da Inglaterra depois da disputa da Copa do Mundo de Clubes. O mesmo destino devem ter o Cuiabano e também o Jair. Tá bom, Escobar? Tá bom demais. André Galindo, sempre bom lembrar, aí nos Estados Unidos é André Gabeautiful. Tem que falar o nome certo por aí. Já eu tô chegando por aí, André. Um abraço para você, meu irmão. Olha só, tá chegando, hein, a estreia já no domingo. A gente vai conhecer agora, então, o primeiro adversário do Botafogo nessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA é o Seattle Sounders. Vai jogar em casa, torcida do lado. E por lá, joga um velho conhecido seu, torcedor botafoguense, desde 2020. Nirvana, Pearl Jam são as principais bandas do estilo e nasceram em Seattle. Casa dos fazedores de som do Seattle, ou Seattle Sounders, que desde 2020 ganhou um rostinho novo. My name is João Paulo. Não precisa se apresentar não, rapaz, a gente te conhece. Jogou no Botafogo de 2017 a 2019. Aí foi emprestado para o Seattle Sounders e fez sucesso já na estreia. And I score with Eu marquei com 6 minutos naquele jogo. Foi muito legal. pretty cool. Teve gol no segundo jogo também. Aí ficou de vez, né? Was challenging. Foi um momento desafiador. Deixar meu país e começar daquela forma foi ótimo. Was good. Fez parte da principal conquista da história do clube em 2022, a Liga dos Campeões da CONCACAF, que é a Libertadores deles. Até agora foram 153 jogos, 18 assistências, poucos gols até, só 8. Afinal, ele é volante, mas tem cada golaço. Contra o ex, não pode, hein, João Paulo? Nem pensar. Partiu United States of Estados Unidos. O João Paulo jogou no Botafogo numa fase bem mais difícil e jogou bem, representou. O torcedor do Botafogo deve lembrar. Essa estreia vai ser complicada, pegar os caras na casa deles e tal, pra cima deles, fogão. Bom, galera, vamos começar aqui falando primeiro do Frederico
Bernadette, né? Que tem muita gente aí que tava falando, eu vi muita gente comentando, é só 1,4 milhões, o Botafogo não quis pagar pelo jogador. E, cara, não é bem assim, gente, não é bem assim, tá? Disseram que o que ele ganha lá era apenas 1,4 milhões de reais, que o Botafogo não queria pagar, que não... Cara, não é isso. Eu duvido que tenha sido isso. Não caiam em qualquer papo, não caiam porque isso não é real, tá, gente? Não é só 1,4 milhões de reais. Cara, tem muita coisa envolvida nisso. E assim, pra falar a verdade pra vocês, eu vou ser bem sincero. Quem fica dizendo que é isso, que é aquilo, cara, é mentira, velho, é mentira. Isso é mentira, tá? Porque não tem condição, 1,4 milhões de reais. Você acha que o Jean Textor não fecharia com um jogador como ele? Cara, a gente não sabe, na verdade nós não sabemos da pedida do atleta, quanto que ele pediu pra vir pro Brasil, quanto que ele ia querer de luvas, quanto a taxa de transferência. Então hoje o Botafogo ele tá baseado no que pode fazer. Tem dinheiro? Tem dinheiro. Mas o Botafogo tem que ser, como é que podemos falar, inteligente. A diretoria tem que ser inteligente para o Botafogo daqui a 4 ou 5 anos ser autossustentável. Porque a SAF corrigiu muita coisa no Botafogo. Quem lembra quando a SAF entrou? Foi um monte de gente. A SAF não, até o Eduardo Freeland, se não me engano. Cara, um monte de pessoas que trabalham dentro do clube sem função praticamente nenhuma. Foi mandado embora e muita gente não gostou. Cara, mas tem que ser dessa forma. Para o Botafogo ter se organizado daqui 4 ou 5 anos, ser autossustentável e a gente monta. Vocês vão ver. Daqui a 4 ou 5 anos vocês vão lembrar do que eu estou falando agora. O Botafogo vai estar em um outro nível. O Botafogo vai trazer peças para não vender, porque já vai ter autossustento para pagar aqueles atletas e vai ter lucro em cima daquilo. Títulos, marketing, anúncios e etc, etc. Tá? Então não é só 1,4 milhões que o Botafogo não trouxe o Bernadette, não é isso. Tem pedida, tem luvas, tem, cara, muita coisa, tá? Então não caia nessas mentiras. Outra coisa que eu queria falar para vocês. Luka Jovic preferiu o Cruz Azul ao Botafogo de jornalista argentino. Cara, não é só assim. Não é só assim, né, galera? Não é assim. Não é isso. O Botafogo, depois que fechou o Arthur... galera, é o seguinte. O Botafogo tava para escolher ou um ou outro, tá? Ou o Jovic ou o Arthur Cabral. Quem é mais novo, quem tem prioridade de ter mais potencial de revenda. Então não preciso nem explicar tanto, né, gente? Porque vocês sabem que o Botafogo visa muito a revenda. Então vamos aguardar aí que vai dar certo e tal. E o Botafogo vai tentar outra contratação de outro ponta, tá? Depois do Mundial, para depois do Mundial, na verdade. Isso já foi falado. E a gente tem que aguardar. Né? Uma informaçãozinha, galera, aleatória, é sobre o Hugo, tá? Ele foi para um time lá da Arábia Saudita. Saiu do Vitória e foi para lá. E assim, eu espero que dê certo na carreira do Hugo, velho. Eu gostava pra caramba de ver o Hugo. Tá? O Hugo é um jogador que nunca abandonou o clube. Né? Saiu porque teve de sair mesmo, não dava mais. Mas em muitos momentos foi criado no Botafogo, ficou junto do Botafogo, subiu, conquistou. E, cara, ele agora foi apresentado pelo Al-Azli, sei lá, não sei. Mas foi apresentado. Né? E outra informação. Cara, eu queria falar para o Botafogo, né? Vocês sabem que o Botafogo já fechou com o Arthur Cabral e tal. Porém, sobre os pontas, galera, o Botafogo poderia ter tentado novamente. O Botafogo já tentou, na verdade, o Júnior Santos, né? 2 propostas e tal, que foi recusada. Porém, dizem que tem um outro lado. Depois eu vou procurar direitinho saber para trazer as informações para vocês. E tem também, galera, para falar para vocês sobre o Vitor Sá. O Vitor Sá, galera, ele já falou aí que já recebeu sondagem do Vasco e tal. E ele quer voltar ao Brasil por motivo familiar. E tá aberto a propostas. Galera, será que não caberia o Vitor Sá aqui? O Botafogo pode tentar o atleta, porque a qualquer momento, galera, é como eu tô falando. O Botafogo vai. Eu acho que o Botafogo, se tiver sem nenhuma outra opção, ele vai fechar com esse cara, o Vitor Sá. E pra falar a verdade, eu gosto do Vitor Sá. Eu gostava de ver ele no Botafogo. Ele teve boas partidas, uma boa passagem. O cara, quando metia gol, o cara mandava todo mundo pro beleléu, a torcida. Sim, ele tem um sangue de vencedor, né, velho? Apesar do que aconteceu em 2023. Mas pode ser uma boa opção para a ponta do Botafogo. A ponta esquerda, já que Jefinho não vem jogando, Nathan Fernandes é jogador de 10 minutos por enquanto, então vamos aguardar. E também, só para falar aqui por último, do Cuiabano, tá? O Brighton vai oferecer outra proposta, uma 4ª proposta pelo Botafogo. Lembra que eu falei aqui no vídeo que quem fez 1, fez 2, fez 3 vai fazer a 4ª? Então o Brighton vai fazer. O Botafogo está esperando acabar o Super Mundial para o jogador valorizar mais e
possivelmente vender por um valor bem mais alto, né? Lembrando que o Botafogo fechou com o Pantaleão, tá? Se não me engano, o Bartos está de volta, tá, galera? Tá voltando o Bartos aí, então o Bartos sem lesão, cara, que zagueiraço, sobra no futebol brasileiro. E tem o Jair que vai sair também, e cara, é uma loucura, tá? Mas o Botafogo aos poucos vai se organizando. Acredito que esse ano dá pra levar pelo menos a Copinha do Brasil, dá pra gente segurar. Então se o treinador também souber escalar esse time, né? Em vez de estar escalando dois atacantes, a linha duas linhas de 4, cara, faz um 4-3-3 ali, igual o Arthur Jorge fazia. Tenta tá chegando peças, dá pra ficar interessante, tá, gente? Então assim, é mais um vídeo pra vocês. Espero que tenham gostado, que Deus abençoe. Tamo junto, até o próximo. E fui.